Bem-vindos a este momento em que a palavra do Senhor se torna para cada um de nós o centro de todas as coisas. É dela que procede o poder e a graça que sustenta as nossas vidas. Tudo foi criado pela palavra de Deus, e a palavra de Deus mesma nos diz que tudo é sustentado pela palavra de Deus. Palavra de poder, palavra de Cristo Jesus. Eu queria convidá-los nessa noite para nós abrirmos a palavra em Salmo 139, desde o primeiro verso. Vamos ler alguns trechos. Salmo 139, desde o verso 1, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Nós vemos nesse salmo o que na teologia se chama atributos de Deus. Existem atributos de Deus que são não morais, como sua onipresença, onisciência e onipotência, que são descritos aqui neste salmo. Existem os atributos morais, que é sua santidade, seu amor, sua bondade, justiça e fidelidade. Não apenas isso, é claro. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Aqui está tudo que nós precisamos saber. Aqui está tudo que é necessário para as nossas vidas. É claro que Deus tem muitas coisas que nos revelará na eternidade. Porém, o que nós precisamos hoje, que a nossa vida necessita, é da palavra que está escrita aqui, inspirada por Deus, e a sua revelação. Ele se dá a conhecer através da sua palavra. E que linda é essa palavra do Salmo 139, porque ela é escrita de uma forma poética e numa linda canção. A canção se perdeu no tempo, apesar de muitos hoje fazerem cânticos a respeito dessa palavra. Mas aquilo que foi original lá de Davi, no tempo em que ele reinou, se perdeu. Mas a poesia continua. E é uma linda poesia essa, que nos relata a grande força, poder, majestade e conhecimento de Deus. Então, a primeira coisa que lemos aqui hoje é que Deus nos conhece pessoalmente. Isso para mim é tão sério, tão importante, que Deus conhece a minha vida, Deus conhece a sua vida. E aqui ele vai descrevendo, penetras nos meus pensamentos, tu sondas, ou seja, penetra no profundo do meu ser. Ele, antes que eu fale, ele já sabe o que vai ser dito. Então, que coisa maravilhosa, descrita de forma poética, esse conhecimento de Deus a nosso respeito. Então, nós não estamos assim soltos, fomos criados e estamos por aí soltos, sem que Deus se importe, sem que Deus esteja atento a nós. Não, pelo contrário, a Bíblia diz claramente que Deus nos ama, que Deus tem propósito para nós, que Deus se importa com as nossas vidas. E hoje, nesse momento em que estamos atravessando essa pandemia, coronavírus, como às vezes nossos sentimentos nos enganam, porque parece que algumas coisas perdem o sentido, vem medo, vem pavor, e a gente quer balançar e se entregar aos temores. Mas o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor
olha para nós, o Senhor observa as nossas vidas. E Ele sempre diz, através da sua palavra, que está conosco, que a sua presença é real. Ela descreve também que todos os fios de cabelo da nossa cabeça são contados, são do conhecimento de Deus. Nenhum pardal pode cair do céu, morrer, sem que Deus permita. Ou seja, é tantas coisas que estão no controle do Senhor, todas as coisas estão no controle do Senhor. E isso nos chama a atenção, porque Jesus falou, olha, um pardal não cai sem que o Pai Celestial permita. E vocês valem muito mais do que as aves. Então você, irmão, irmã, jovem, adolescente, criança, ou os mais vividos na igreja, Deus lhe conhece, Deus se importa com a sua vida, Deus tem propósito ainda na velhice para cada um de nós, amém? Ele está conosco nesse momento em que essa dificuldade foi permitida no país, como já falamos anteriormente, é tempo de nós buscarmos mais ao Senhor, de nos afligirmos na sua presença, de nos humilharmos. E aqui o salmista diz, Deus, tu me sondas e me conheces, e que nós não podemos ir a lugar nenhum tentando fugir de Deus. Não tem como fugir de Deus. A experiência de Jonas, que quando Deus lhe deu uma palavra para entregar Nínive, e ele então se dispõe mais a fugir da presença de Deus, é uma narrativa especial, interessante, que mostra que não tem como fugir de Deus. Deus o alcança, Deus balança aquele navio pela tempestade até que Jonas é jogado, ele prepara um grande peixe que o engole, lá ele fica 3 dias, até que ele cai realmente em si, que ele não tinha cumprido o propósito de Deus. Então ele clama lá do ventre do peixe, e faz uma linda oração, e pede que o Senhor cumpra seu propósito na sua vida. Então o peixe o lança fora na margem do mar, e ele vai cumprir a sua missão. E aqui também na sequência da leitura diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás, e se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá, tua mão direita me susterá. E se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. As trevas têm um sentido para o ser humano, a escuridão. Mas para Deus, que vê todas as coisas, a treva e a luz é a mesma coisa nesse sentido, porque Ele vê. Então, fala aqui, se alguém tenta se esconder de Deus, muitas vezes um momento de escuridão vem nas nossas vidas, um vale de trevas, de temores, de depressão, de ansiedade, nos assalta, e nós parece que vamos mergulhando num vale profundo, numa escuridão sem fim, mas o Senhor está vendo as nossas vidas. E eu digo para você, Ele criou o mundo no tempo em que o universo não existia e era só escuridão. E a primeira coisa que Deus cria é a luz. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. E quem seguir a Jesus, como Ele disse, quem andar após mim, terá a luz da vida. Não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Seja qual for, nesse momento você está um pouco apavorado, se está entrando num vale escuro, a luz de Cristo lhe ilumina. A palavra de Deus é luz para o seu caminho, lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Confie nela e creia, Jesus está com você. Jesus está vendo todas essas
segure sua mão, tenha fé, tenha confiança, prossiga, porque Ele vai nos tirar dessa em seu poderoso nome, amém? Ele nos conhece tanto assim, porque Ele também tem um propósito para as nossas vidas. De nossos próprios pensamentos. O pecado entrou na humanidade. Se nós ficarmos soltos nos nossos próprios pensamentos, vamos errar o caminho. O pecado é errar o alvo. Mas o seu propósito faz com que Ele nos fale, faz com que Ele levante outras pessoas para nos instruírem, para nos avisarem. Mesmo agora, esse vírus é um aviso à humanidade que voltou as costas para o Senhor. Ele está dando chance nova de nos rendermos. Ele está chamando a igreja a se afligir, a clamar por Ele, a tomar uma postura maior na sua presença, a levar o Evangelho com mais disposição e vigor, né? Nós somos parte do propósito de Deus. E a outra coisa que esse salmo nos diz, o verso 13: tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Nós somos únicos. Cada um de nós é um ser humano, mas é único. E as pessoas hoje falam em diversidade, mas Deus criou a diversidade. Deus criou o homem e a mulher, mas cada ser humano, mesmo gêmeos idênticos, você vai ver distinção de personalidade, distinção de gostos, distinção de preferências, porque nós somos únicos. O Senhor nos formou no interior, né, do nosso ventre, e Ele nos entreteceu no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Nós não somos um acidente. Talvez para seus pais não tenha havido um planejamento, tenha sido como que um acidente, mas para Deus não é um acidente. Para Deus você é alguém único. Para Deus você é alguém especial. Para Deus é alguém no qual Ele tem um propósito, e por quem Ele enviou o seu Filho para morrer e perdoar o seu pecado, e tê-lo como filho seu em toda a eternidade. Amém? E como Deus nos fez de forma única, como muitas vezes nós pecamos ao não aceitarmos algumas características nossas, né? Como às vezes não aceitamos cabelo, eu que não tenho cabelo, outro que é mais alto demais, outro é baixo demais, outro tem a orelha um pouco grande demais, a minha acho que é um pouco média, não chega a ser quase grande. Mas nós olhamos para nós e olhamos para a nossa estética, porque o mundo olha muito para a estética, e gostaríamos que tivesse algumas mudanças. Mas Deus o fez assim. Deus também fez a sua personalidade dessa forma. Se você é expansivo, Deus fez assim para que você seja usado com essa expansão. Se Ele fez mais quieto, Ele fez você assim para ser usado também desta forma. Então louve a Ele pelo seu temperamento, louve a Ele por aquilo que você recebeu do Senhor. Personalidade é diferente de caráter. Caráter tem a ver com princípios morais, tem a ver com os princípios da palavra de Deus que regem a vida, que regem o ser humano. Nós devemos agir de acordo com padrões. Cristo foi o nosso exemplo de um homem que amou a Deus, que serviu a Deus e não pecou. Há um padrão, isso é o caráter, mas a personalidade, cada um é diferente. Cada um de nós é diferente. E quando Cristo habita em nós,
poderosamente pela fé, essa personalidade começa a ser usada por Ele na forma adequada. Aí o verdadeiro ser que você foi criado se manifestará, com Cristo na sua vida. O homem não consegue abarcar, entender, ter compreensão da grandeza de Deus. Eu estava nessa semana assistindo alguns vídeos sobre aquilo que acontece no interior do átomo, e cada vez tem mais partículas que estão sendo descobertas, né? Quando eu estudei, não se falava em quarks, gluons e outras partículas, fótons. Descobriram que lá no interior do átomo, o que cria aquela corrente elétrica que há, aquela diversidade elétrica que há entre próton e elétron, um atraindo ao outro, a luz, partículas de luz, os fótons que estão lá dentro, que passam de um para o outro e interagem. Então, ao criar a luz, Deus criou já todas as coisas. Da luz, Ele faz todo o ser, porque lá no interior do átomo há luz. Deus é luz e Ele não há treva nenhuma. Então, essa compreensão, cada dia o homem descobre mais coisas do universo e não chega nunca, não esgota nunca a sabedoria que Deus usou para criar todas estas coisas. A sua ciência é muito mais elevada que a ciência dos homens. E por fim, Davi fala: Senhor, tu me sondas e me conheces, penetra todas as coisas, sabe todas essas coisas. Como você entende que Deus lhe vê? Se Ele lhe sondar, se Ele estiver lhe sondando, como você está vendo? É agradável a Ele? A sua vida tem sido para a sua glória? Quando Ele lhe sonda, você pode se alegrar e dizer: Senhor, que bom que a tua luz está vindo mais ainda ao meu ser, tu estás me sondando. Mas Davi termina o salmo dizendo, pedindo agora. Primeiro ele declara que Deus o examina e depois ele conclui pedindo que Deus o examine. Senhor, sonda-me. Senhor, examina-me. Senhor, vê se há em mim algum mau caminho e guia-me pelo caminho eterno. Algum caminho que é contrário a Ti, algum caminho que eu errei a rota, algum caminho que tem desagradado ao Teu Espírito Santo, tem entristecido ao Teu Espírito Santo, tem me feito tropeçar. Senhor, sonda a minha vida. Senhor, transforma a minha vida, me mostra o que está errado, porque muitas coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer. Peça ao Senhor, nesse tempo que você está mais em casa, mais parado, mais em expectativa, clame ao Senhor: Senhor, me sondas, muda o meu ser, porque Ele tem coisas preciosas quando nós pedimos que Ele opere nas nossas vidas e faça coisas novas. O seu propósito maior será cumprido no nosso ser e nós seremos ricamente erguidos na sua graça, no seu poder, e seremos úteis na sua mão e faremos com que essa geração conheça o Senhor e seja abençoada pela sua palavra. Que Deus abençoe, querida igreja do Senhor, que o Senhor sonde a tua vida, que você convide o Senhor para sondá-lo e experimente a luz dele no seu interior, iluminando todas as coisas, tirando para fora tudo aquilo que não é dele e colocando cada dia mais seu poder, graça e o seu Espírito poderosamente na sua vida. Que Deus lhe abençoe com essa palavra e que seja uma semana de vitórias em Cristo Jesus. Um grande abraço e a paz de Cristo para todos nós. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, nessa hora, sonda a minha vida. Eu preciso, Senhor, que Tu mostres algo que não tem te agradado. Eu preciso, Senhor, que Tu ilumines o meu ser completamente. Que não haja nenhuma área, Senhor, em trevas, nenhuma área escura.
Eu te peço, Senhor, que tu mudes aquilo que é contrário a ti, aquilo que não encaixa no teu plano, minhas preferências, minhas prioridades que estão erradas, Senhor, tira da minha vida e da vida do meu irmão, da minha irmã também. Opera, Senhor, essa transformação, sonda o seu coração e mostra aquilo que precisa ser trazido à luz, aquilo que precisa ser mudado, e opera grande vitória neste tempo, Senhor. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém.